Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano, conteúdo crônica. Mas antes, vamos para os nossos avisos. Lembre-se, se você utiliza o Google Class para realizar os seus estudos, acesse a atividade obrigatória número 1. Através dela você realiza os exercícios e registra também sua presença na aula. Aproveite para ver os materiais que seu professor está postando, se há outras atividades, faça uma interação no mural, deixe sua dúvida, se não tem dúvida, deixe um comentário sobre o conteúdo da aula. É importante essa interação. Já você que utiliza a televisão para realizar os seus estudos, mantenha contato com o seu colégio, porque assim você também poderá retirar as listas de exercícios e exercitar ainda mais o conteúdo da aula que nós temos aqui. Agora vamos aos objetivos. Eles são ler trecho de crônica, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, identificar o humor ou ironia, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos. Continuamos trabalhando com a temática de crônicas. Hoje vamos verificar os elementos de composição de uma crônica. Antes, retomemos esse conceito. As crônicas são gêneros textuais que transitam entre o campo jornalístico e literário, caracterizam-se por serem narrativas curtas, escritas em linguagem informal, com tempo baseado no cotidiano, valendo-se de humor, ironia e críticas sociais. Lembrando sempre essas características. A crônica, um texto curto, em que em uma lida, em uma pegada apenas você consegue começar e terminar, diferente de outros textos como romance, que demandam um tempo maior para a leitura. Além disso, uma característica, talvez a principal da crônica, é abordar um fato do cotidiano, e aí que se mostra a habilidade do autor em transformar algo que é do cotidiano em algo atraente, que prenda a atenção do leitor. Por isso ele utilizará uma linguagem informal, isso já facilita um pouco essa aproximação com o leitor, e também irá realizar associações criativas, algo nesse sentido de argumentação, para que o leitor continue lendo, tenha interesse, seja atraente esse fato do cotidiano na visão do autor. Retomemos aí um resumo da crônica Sopa de Macarrão para embasar o estudo dos elementos que compõem esse tipo de texto. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Com fome eu tô. Não tô é com vontade de comer comida de velho. Lá da cozinha, a mãe diz que decretei, que ou ele come legumes e verduras ou vai passar fome. Não quero filho meu engordando agora para ter problemas de saúde depois. Só quer batata frita e carne, carne e batata frita. E você? Se continuar comendo só fritura, carne, doce e refrigerante, na nossa idade vai pesar mais de 100 quilos. No Japão, resmunga ele, podia ser lutador de sumô e ganhar uma nota. E no Natal, cantarola a mãe, vai ser Papai Noel, né? E Rei Momo no Carnaval. Não tripudie, diz o pai, ele ainda vai comer de tudo. Quando eu era menino, detestava sopa. Aí um dia minha mãe fez sopa com macarrão de letrinhas. Passei a gostar de sopa. O pai come dolorosamente. A mãe come furiosamente. O filho olha o prato tristemente. Depois a mãe retira a comida. Ele continua olhando a mesa vazia. Na cozinha, o pai sussurra para ela. Mas ele comeu 2 folhas de alface. Não pode comer 2 pedaços de bife? Ela diz que de jeito nenhum. Desta vez é para valer. Então o pai vai ler o jornal, mas de passagem pelo filho, pergunta se ele não quer um sanduíche de bife. Com salada, claro. Não, diz o filho, só quer saber de uma coisa, da tal sopa de letras. O pai se anima. Pergunte. Você podia escrever o que quisesse com as letras no prato? Claro. Por quê? O que você quer escrever? Hambúrguer, maionese e ketchup. É teimoso que nem o pai, diz a mãe. Teimoso é quem teima comigo, diz o pai. O filho vai para o quarto, só sai na hora da janta. Sopa de macarrão. Então, vai escrevendo e engolindo as palavras. Escravidão, carrascos, nojo
E enfim escreve amor. O pai e a mãe lacrimejam, mas ele explica: ainda não acabei, tá faltando letra para escrever, amo rosbife com batata frita. Fizemos aí a leitura de um resumo da crônica, lembrando que a situação cotidiana do dia a dia dos personagens é uma refeição que a família faz. O autor consegue transformar isso com humor em algo atraente para a nossa leitura. Nós temos o filho bastante mal-humorado, birrento quanto a esse assunto, quando fala com os pais. Nós temos o pai ali conciliador, mediador, querendo chegar a um meio termo entre o que a mãe quer e o que o filho quer. E a mãe não, rígida, enérgica, ela só quer que o filho coma verduras e legumes e se alimente bem. Fizemos já algumas tarefas, algumas atividades nas aulas anteriores sobre esse texto. Agora vejamos a questão da composição dele. Mas antes faremos um quiz. Leia comigo e responda comigo. A crônica, por definição, é um gênero textual que se inspira no cotidiano. Os fatos de que trata o texto parecem despertar no leitor, letra A, entusiasmo, B, reflexão, C, ternura, D, humor. Então, essa crônica desperta o que em nós leitores? Se você pensou em reflexão e em humor, pensou certo. Humor, com certeza, né? Foi até resposta de atividades anteriores. Então, é uma crônica realmente humorística, então ela aborda o humor, esse fato é transformado através do humor, e também, de certa forma, faz uma reflexão sobre a alimentação e sobre como as pessoas se comunicam, como elas conversam, como elas defendem as suas ideias, seus gostos, suas preferências. Agora entramos nos elementos da narrativa. Sim, essa crônica é uma crônica narrativa, ela narrou fatos para a gente, acontecimentos para a gente. E retomemos a questão de narrador. Nós temos o narrador, que é personagem, conta na primeira pessoa a história da qual participa também como personagem. Nós temos outro narrador, que é o observador, conta a história do lado de fora, na terceira pessoa, sem participar das ações. Lembrando a questão do narrador-personagem, a primeira pessoa pode ser o eu estou em tal lugar, e assim vai dando sequência ao texto, eu acho isso sobre alimentação, enfim. Ou então nós, também primeira pessoa do plural, pode ser também construída a crônica utilizando ela. Já o observador, terceira pessoa, é na visão de fora da história, apenas observando. Ele estava fazendo tal coisa, ele se alimentava, ou então eles estavam discutindo, eles se alimentavam, certo? E ainda há mais um narrador, que pode ser um narrador onisciente, conta a história em terceira pessoa e às vezes permite certas intromissões, narrando em primeira pessoa. Ele conhece tudo sobre os personagens e sobre o enredo, sabe o que passa no íntimo das personagens, conhece suas emoções e pensamentos. Isso mesmo, o narrador onisciente significa que ele tem ciência de tudo, ele sabe de tudo. É a questão até que ele sabe do fluxo de consciência, ele sabe o que se passa na mente de cada personagem, tanto que ele se intromete falando o que o personagem está pensando, ele sabe cada pensamento. Com base nessa retomada, temos o exercício número 1 para você identificar o foco narrativo também e outros elementos da nossa crônica. A crônica lida é uma narrativa de ficção. Assim, alguns elementos da narrativa estão presentes. Indique cada um deles. Letra A, indique o tipo de narrador. B, o tempo. C, personagens. D, espaço. Pode começar.
Respondeu? Então vamos para a correção. Tipo de narrador, letra A. Narrador observador, em terceira pessoa. Ele narra de fora da história. Letra B. O tempo é um tempo contemporâneo, é a hora do jantar. Letra C. Personagens. Nós temos 3, mãe, pai e filho. Letra D. Espaço, casa. Ainda retomando as características da crônica, repare, nós temos um espaço pequeno e poucos personagens. Já que a crônica é um texto curto, não se cabe uma variedade de lugares, muito menos de personagens, porque isso faria uma série de acontecimentos, uma série de falas, uma série de ações. Então seria um texto longo. Não é uma característica da crônica, por isso que nós temos poucos personagens e poucos lugares. A questão do enredo, o último elemento da narrativa. O enredo ele se divide em 4 partes. Primeira delas, situação inicial. É a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Conflito. É a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, conduzindo o enredo ao clímax. Situação inicial e conflito. Situação inicial também é abordada em alguns conteúdos como a apresentação. O que acontece? São os parágrafos iniciais, se não for o primeiro parágrafo, já que a crônica é um texto curto, onde o autor situa o leitor do local, do tempo e de quem são os personagens envolvidos nessa história. Já o conflito vem na sequência, parágrafo seguinte ou até mesmo no mesmo. É algo que acontece para todo o restante da história também poder acontecer. É algo bem decisivo que dá sequência aos fatos. E os 2 finais que compõem o enredo, nós temos o clímax, é o ponto em que a ação atinge seu momento crítico, momento de maior tensão, tomando o desfecho inevitável. E o desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Então, o clímax é um pouco antes do fim, é algo que você já fica imaginando ali, é bem essa parte, que você fica imaginando o que vai acontecer no fim dessa crônica, dessa história. E o desfecho é o fim da história, mas é aquele fim geralmente diferente do que você imaginou. Essa é um grande X da questão dos autores. Sempre primam por um desfecho que é diferente daquele imaginável. É conduzido para pensar algo, mas não é aquilo que acontece. Agora nós vamos identificar nesses trechos a situação inicial e o conflito. Letra A. Ela vem com a travessa de bifes, o pai tira um, ela senta e tira o outro. O filho continua com o prato vazio, o pai come dolorosamente, a mãe come furiosamente. O filho olha o prato tristemente. Letra B. O filho olha emburrado o prato vazio. O pai pergunta se não está com fome. Com fome eu tô. Não tô é com vontade de comer comida de velho. Letra A e letra B. Qual é a situação inicial e qual é o conflito? Pode responder.
Respondeu? Conseguiu identificar qual que é a situação inicial e o conflito da crônica? Então confira. Se você anotou que a letra A é o conflito, anotou certo. É onde nós temos a situação que vai dar a sequência dos fatos. E a letra B é a situação inicial, onde o autor apresenta ali o início da história, da crônica, onde o filho está emburrado e começam a aparecer os personagens na sequência. Agora nós temos o exercício número 3, onde também você deve identificar os outros elementos dessa narrativa, do enredo, o clímax e o desfecho. Nós temos letra A. Então, vai escrevendo e engolindo as palavras, escravidão, carrascos, nojo e enfim escreve amor. O pai e a mãe o lacrimejam. Letra B. Ainda não acabei. Tá faltando letra para escrever amo rosbife com batata frita. Identifique qual letra é o clímax e qual letra é o desfecho dessa crônica. Respondeu? Conseguiu identificar qual é o clímax e qual é o desfecho? Então confira. Letra A é o clímax, é a parte em que nós ficamos imaginando algum final. E a letra B é o desfecho, o próprio fim da história, que é algo que nós não esperávamos. Talvez ainda estaríamos esperando que fosse uma aceitação do menino, mas é o que acontece totalmente contrário no fim da história. Agora temos um quiz sobre o discurso, como é narrado essa história, como os personagens são apresentadas, como nós sabemos do diálogo da história. A crônica Sopa de Macarrão possui predominância de discurso direto, letra B, discurso indireto, letra C, discurso indireto livre. E aí, você consegue se recordar como a fala dos personagens aparecia? Era com travessão, com aspas, o narrador contava o que cada personagem estava dizendo, ou então o narrador contava os fatos, mas havia intromissão também da fala dos personagens no meio da narração. O que acontecia? Se você optou aí, pensou na letra A, o discurso direto, pensou certo. Nós tínhamos travessões indicando a fala de cada personagem. Então, a predominância, nós temos discurso direto. Havíamos também aí o narrador contando alguns acontecimentos, mas os parágrafos eram em número menor. Há mais parágrafos com o diálogo, com a fala de cada personagem. Exercício de número 4. Qual a importância do uso do discurso direto na crônica lida? Pode responder.
Respondeu? Conseguiu perceber, identificar e anotar por que o discurso direto é importante nessa história, nessa crônica? Então, confira a possibilidade de resposta. O discurso direto é importante para deixar a fala do personagem mais espontânea. Assim, a expressividade de cada um aumenta e a história se torna mais imersiva e interessante para o leitor. É bem o que ocorre, a gente tem acesso à fala de cada um. Então, nós conseguimos perceber o tipo de palavra que a mãe usa, o tipo de palavra e até mesmo um tom também, né, na leitura, que o pai utiliza, que o filho utiliza, sendo mal-humorado, resmungando, enfim, nós conseguimos perceber isso através da fala e da escolha de palavras de cada um. Estamos chegando ao fim da nossa aula e acompanhe o resumo. Realizamos a leitura de trecho da crônica Sopa de Macarrão, de Domingos Pellegrini. Reconhecemos seus elementos de composição, como foco narrativo, personagens, tempo, espaço e o enredo. E a estrutura da narrativa, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Temos as referências também do material utilizado. Agora sim estamos no fim. Continuo desejando para você dias melhores, continue bem e até a próxima.